8, itens 2 e 3. Tá certo, senhora Sueli? Certinho, né? E esse capítulo e esses itens se referem à oração mais conhecida de todos os cristãos do mundo, o Pai Nosso. Kardec tem uma razão para colocar lá, porque ele coloca esta prece como sendo a excelência das preces, a rainha das preces. E a gente percebe na sua concisão um grande poder, uma grande concisão de muita coisa que se pode falar e se deve pedir a Deus. Então foi muito acertada essa colocação de Kardec como sendo a prece que abre o capítulo de coletâneas de preces espíritas, não é? Então a gente fica muito contente de falar um pouquinho sobre isso daí. Bom, todo mundo já sabe, alguém já deve ter visto lá no capítulo 28, o item 2, o quanto Kardec venera essa prece, o quanto ele gosta dessa prece, o quanto ele acha essa prece assim um símbolo de perfeição e de concisão daquilo que nós podemos e devemos falar com o Criador. É claro que foi nada mais, nada menos de que o próprio Jesus quem a pronunciou e quem nos ensinou, não é? Não poderia ser diferente. Aliás, a gente poderia também pensar o seguinte, que se Jesus ensinou uma prece tão linda dessa, não dá para encontrar nada que Jesus não tenha ensinado que não seja também dessa grandeza, dessa natureza, não é? Às vezes a gente vê coisas bonitas, eu vejo as pessoas na internet mandar preces pelas redes sociais, umas preces bonitas, até tudo, né? Só que com a grandeza da de Jesus, dificilmente a gente consegue, porque foi o próprio Jesus quem nos ensinou. Bom, existem também algumas questões associadas à prece, que são aquelas questões que a gente percebe de situações pelas quais as pessoas fazem algumas modificações, algumas coisas, não é? Mas sempre em torno dessa prece, a principal prece que todos nós precisamos saber e conhecer. O Pai Nosso também, eu não sei se todos tiveram essa oportunidade, mas o Pai Nosso é também aquela prece que todos nós aprendemos das nossos familiares mais queridos, vovós, mamães, que nós aprendemos já na infância, na primeira infância, a proferir, a falar, a decorar, a saber, não é? Mas ao longo dos anos, e como acontece com tudo, não é? A gente vai deixando algumas coisinhas de lado e isso vai causando na gente um certo distanciamento. E as coisinhas de lado que Kardec nos chama a atenção nesse capítulo é que muitas vezes a gente pronuncia a prece sem a devida, diríamos assim, sem o devido pensamento daquilo que nós estamos falando, sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Então você vai começar qualquer trabalho, terminar qualquer trabalho, e aí o grupo vai fazer uma prece, alguém escolhe o Pai Nosso, e nós fazemos aquela prece de uma forma bastante rápida, bastante maquinal e bastante mecânica, né? E isso é uma coisa que a gente precisaria a todo custo também evitar. Então Kardec, a par disso, ele faz um desenvolvimento dessa prece no item 3 e vai falando sobre cada passagem, cada item, né? Cada item, subitem, a grandeza da prece, porque nós estamos falando de uma prece que ela é assim bastante condensada, ela é bem assim, não reduzida, mas eu quero dizer assim, quem me ajuda? Ela é bastante, me ajuda, alguém ajuda, como que é assim, muito compacta, como que é o nome da palavra, alguém me ajuda? Ninguém me ajuda? Concisa, isso, concisa, né? Então, é uma prece extremamente concisa, né? E a gente vê um processo de concisão, quanto mais o espírito é evoluído, mais concisas são as suas colocações, as suas palavras. Eu sei disso porque eu, uns anos atrás, resolvi aprender algumas poesias da Alta de Souza, e aí eu comecei a perceber um processo de concisão tão grande, tão profundo, e a gente vai percebendo que isso é uma característica de espíritos que estão numa condição diferente da nossa, estão numa condição avançada, bem mais avançada. Eles falam uma coisa que abre assim e significam muitas coisas. Então a concisão tem esse poder, não é?
Bom, então ele começa lá com o Pai Nosso, e aí ele vai mostrando pra gente, não é? Que o Pai Nosso não é simplesmente o Pai Nosso. Ele está mostrando que ele se coloca também como filho, ele fala da providência divina, ele fala mais ou menos para onde a gente pode se dirigir quando se dirige para Deus, não é? Porque também, muitas vezes, quando a gente fala o Pai Nosso, a gente não quer que todo mundo seja os nossos irmãos, só as pessoas que a gente gosta, não é mesmo? Porque para a gente ter irmandade, a gente só gosta que seja nosso irmão as pessoas que a gente gosta. Os que a gente não gosta, a gente não queria que fossem nossos irmãos, não é mesmo? Então, por exemplo, assim, você pega alguém da política, por exemplo, e fala, esse aí não é meu irmão de jeito nenhum, né? Você pega algum malfeitor vulgar, esse daí não é meu irmão de jeito nenhum. E aí Jesus vem lá e fala assim, nós somos todos irmãos, inclusive eu, né? Então, o Kardec vai mostrando, vai explicando pra gente isso. Fala do venha a nós, o teu reino, quer dizer, que a gente aprenda a se sujeitar, a se submeter à sabedoria e ao reinado do Criador, o que dificilmente nós fazemos e dificilmente nós estamos dispostos, né? Porque a gente até confunde um pouquinho, normalmente, quando a gente é criança, né? Venha a nós o nosso reino. A gente fala o nosso. Vocês já perceberam como a gente fala isso? Ou algumas crianças falam isso, né? Venha a nós o nosso reino. Quer dizer, a gente não quer que venha a nós o reino do Criador, o reino de Deus até nós. A gente quer que o nosso reino é que prevaleça, né? A gente fala errado, as crianças falam errado, mas no fundo é isso. Imagine se Deus vem ter que dar palpite na nossa vida, meu Deus do céu, vem falar o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. A gente não quer saber disso, mas na prece mostra pra gente isso, que nós precisamos aprender a se sujeitar ao Criador, que nós precisamos aprender a aceitar o seu reinado em nós, mas nós ainda somos um pouco rebeldes. A gente aceita o reinado para algumas coisas, mas para outras coisas, a gente não aceita não. A gente se revolta, se rebela, né? E aí vem, seja feita a vossa vontade. Ai, meu Deus do céu, a coisa mais difícil do mundo é a gente aceitar a vontade de Deus, né? Basta alguém estar no hospital, a gente fala assim, não, eu quero que ele saia do hospital andando, certo? Que ele chegue correndo em casa e que fique tranquilo e não aconteça mais nada com ele. A vontade de Deus não, tem que ser a nossa vontade. Normalmente a gente tem essa colocação na cabeça da gente, né? E na verdade a gente precisa entender que a vontade de Deus é soberana. Com ou sem a nossa vontade, a vontade de Deus é soberana, obviamente. Eu me lembro uma passagenzinha, desculpe assim abrir um parentezinhos, o meu filhinho pequenininho, 2, 3 anos, ficou internado no hospital com apendicite suporada. Aí ele fez a cirurgia e tal, só que ele não conseguia sair do hospital porque a infecção não debelava, né? E a minha esposa Wanda ficava de dia, eu ficava de noite. Teve uma das vezes que eu fui substituí-la, e aí eu falei isso da prece, né? Eu falei, a gente tem que aceitar a vontade de Deus, não é? A gente tem que aceitar. Mas aí foi só ela virar o corredor e ir embora. Eu falei, que aceitar nada, ele tem que sair daqui essa noite. Que nada, que isso, Deus, de jeito nenhum. Ele tem que melhorar, Deus tem que fazer ele melhorar de qualquer jeito. Bom, por fim, eu acho que por misericórdia, o pai falou assim, ai, coitadinho dos meus filhos, né? Não sabe nem o que pedem, mas enfim, ele está aí com a gente, veio, ficou, tá tudo bem, porque essa era a vontade de Deus, né? Mas às vezes a gente também fala da boca para fora algumas coisas, mas a prece ensina para gente que nós temos que aprender a entender essa vontade, a nos submetermos a essa vontade. Então, é uma força, é um esforço, mas é um desenvolvimento que nós precisamos ter para crescermos também. E o pão de cada dia? Esse é um grande problema também, não é? Porque a gente não está satisfeito só com o pão. Se não tiver mortadela, salsicha, margarina, se não tiver queijo, se não tiver sardinha, se não tiver alguma coisa no pão, ninguém está contente, tá certo? O molhinho do macarrão, alguma coisa tem que ter junto com o pão, porque senão ninguém está contente. Então a gente está sempre pensando nisso, né? Pensando que o suficiente não é o necessário, não é o suficiente, sempre tem que ser um pouco mais do que o necessário. Então,
Nessa parte, então, Kardec também mostra pra gente que a partir de então nós precisamos aprender a ganhar o nosso próprio dinheiro, ter o nosso próprio sustento, ter a nossa própria vida. Enfim, a gente vai avançando, aqui Kardec dedica bastante tempo, né, para essa questão do pão nosso, porque associa ao trabalho, ao tirar o pão da terra. Os nossos irmãos judeus, eles têm uma coisa que é interessante, é um negócio chamado o pão da vergonha. Vocês já ouviram falar sobre isso? O pão da vergonha é aquele pão conseguido sem qualquer esforço. E os judeus detestam isso. Então, eu tenho um amigo e ele me diz o seguinte, que aquela história do dízimo surgiu disso. E o que era o dízimo para eles? Você podia colher na sua terra 90% de tudo que você plantou e deixar nas cercanias do seu terreno 10% daquilo que você fez. Porque o fazendeiro, o sitiante que tivesse problema com a plantação, ele poderia ir lá, mas ele tinha que colher. Não podia alguém levar para casa dele a coisa colhida, o pão pronto, as coisas prontas, não. Ele tinha que ir lá e colher, para ele não ganhar o pão da vergonha. Porque ele teria o esforço de colher, porque ele teve um contragolpe na fazenda dele, por qualquer motivo perdeu a plantação, aconteceu alguma coisa, mas ele colher. Então eles levam muito isso em conta, que nós precisamos, essa história, né, de aprender a dar... Alguém me ajude com esse provérbio do peixe, dar o peixe, como é que é o provérbio? Alguém me ajude. Ensinar a pescar e não dar o peixe. Como é que era esse provérbio? Isso, em vez de dar o peixe. Isso também eu faço para as pessoas não dormirem na palestra. Bom, então a gente precisa trabalhar sempre nessa direção. Trabalhar para que as pessoas não obtenham o pão da vergonha. Bom, mas vamos em frente, né? E o perdão, então? O perdão. Ai, meu Deus do céu. O perdão é um negócio complicadíssimo, né? Porque a gente aprende desde o primeiro dia que entrou na casa espírita sobre o perdão. Até hoje a gente ainda tem dificuldade, porque até hoje a gente tem que chamar na mesa o orgulho, a gente chama a humildade, ela não vem, ela demora para vir, e a gente dificilmente resolve com a humildade e o orgulho numa mesa. A gente sempre resolve só com o orgulho, e aí a gente não perdoa. Aí é um grande problema, né? E aí, por que a gente pensa nisso? Porque a gente pode até falar da boca para fora, eu perdoei, pode até falar, mas lá no fundinho, tem sempre um resquíciozinho, um caldinho, uma raspinha de alguma coisa, que de vez em quando a gente dá uma mexidinha assim, para o negócio sobe outra vez, né? Então o perdão ainda é difícil, mas também nós precisamos aprender a perdoar indistintamente, de uma forma que seja definitiva, para a gente seguir em frente, né? Porque a falta do perdão para a gente é um negócio muito grande. Agora tem uma parte que eu acho muito legal, que é não deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Já estou falando demais, né? Puxa vida, já passei. Eu só vou falar uma coisa, a gente sempre pensa que o mal é o mal que a gente possa receber, e na verdade é o contrário, é o mal que a gente possa causar. Porque o mal que a gente recebe lava os nossos olhos espirituais para seguirmos em frente. E o mal que a gente causa cria um problema que a gente não sabe quando é que nós vamos receber. Então, o livrar do mal é o mal que nós podemos fazer para alguém. E que assim seja. E chega, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais.